muitas vezes a gente saber um conceito não significa que eu sei fazer, que eu sei vivenciar aquela aprendizagem. Então não é só conceitual. Eu posso saber que o tomate é fruta, mas se eu coloco na salada de fruta, não faz sentido. Ah, eu sei o conceito da ave, mas eu consigo identificá-la no meio ambiente? Então eu preciso aprender algo a mais. Então lembra disso, a gente precisa vivenciar mais a aprendizagem. E aí o que afinal de contas é esse método Feynman, ou a técnica Feynman? Basicamente a gente escolhe um conceito, pode ser um conceito, vou ensinar melodia, vou ensinar segurança no trabalho, então pega um conceito e aí eu vou ensinar para uma pessoa leiga. Então tenta imaginar um recém-chegado na empresa, um recém-chegado no país, por exemplo, eu vou explicar para ele qual é a cultura de um país. Então um recém-chegado, como é que eu explico para ele? Então lembra sempre, seu critério é um leigo, você imagina uma explicação para ele, elabora essa explicação e aí você tenta entender as dificuldades que ele tem a partir da sua explicação. Se você faz isso de forma real, você consegue, claro, perguntar, tá claro, você entendeu? E a pessoa pode até te ajudar a reformular, que é o próximo passo. Corrigir, rever e simplificar ainda mais aquela explicação. Então é uma técnica que nos ajuda a ensinar, que nos ajuda a nos apropriar daquilo que nós aprendemos, ainda que conceitualmente, ainda que teoricamente. No fundo é traduzir teoria em prática. Quando nós mudamos o ouvinte dessa forma de explicação, nós também ajustamos a nossa linguagem, a nossa abordagem. E aí eu, como linguista de formação, vou levantar a bandeira aqui da linguagem e vou te explicar o seguinte. A gente pode se valer muito das analogias e metáforas para criar mais conexão com a criança de 8 anos ou quem quer que seja o seu ouvinte usando essa técnica. E aí, o que são analogias ou metáforas? E aí o Aristóteles falava lá na antiguidade, há muito tempo atrás, que metáforas e analogias são de longe a coisa mais importante. Então não deixe de lado fazer uma conexão, fazer uma referência. Eu, quando falo de comunicação, por exemplo, falo muito sobre a comunicação não ser um quebra-cabeça, mas ser um Lego, porque cada um vai pegar as peças do balde de Lego e vai fazer a sua combinação. O quebra-cabeça tem um encaixe exato, eu não posso trocar o lugar da peça. Então essa é a magia da comunicação e é no fundo a magia da analogia que eu uso em quebra-cabeça e Lego. Não só eu uso, claro, muita gente usa analogia, metáfora para aprendizagem, para comunicação. E aí eu trouxe exemplos do Steve Jobs, que usava brilhantemente analogias e metáforas. Ele falou uma vez, por exemplo, que o computador é uma bicicleta em nossa mente. Então não é que ele é efetivamente bicicleta, mas é uma metáfora, uma forma de você entender o que significa a agilidade de um computador. Também disse uma vez, ambientalmente, o iPad é um grande cidadão. Então ele faz essa conexão desse iPad ser um cidadão, liga com o valor de ambiental. Então notem que é uma beleza de linguagem quando a gente vê essa combinação de palavras e torna tudo mais claro também. Além de analogias, metáforas, vale a pena investir em exemplificação de um conceito. Alguém já, por acaso, te deu uma aula e você falou, nossa, eu não entendi nada. Eu entendi que a pessoa sabe bastante, mas eu não entendi como usar isso no meu dia a dia. É a falta de exemplo. E aqui na Conquer você sabe que a gente tem exemplo mesmo. Toda vez tem exemplo para trazer para a prática para você entender um conceito. Então lembra disso, trazer exemplificação. Aqui eu coloquei uma fala de novo do Steve Jobs em que ele diz o seguinte, olha, vendemos 4 milhões de iPhones até hoje. Você pode falar, mas é muito pouco, não sei, né? Aí ele vai dizer assim, ó, se você dividir 4 milhões em 200 dias, são 20 mil iPhones por dia em média. O que isso significa em termos de mercado total? Aí ele vai dizer, a participação do iPhone se igualou à participação somada dos 3 concorrentes nos primeiros 90 dias do lançamento. Então notem que todos esses dados vão trazer o tom do que ele quer falar sobre 4 milhões de iPhones até hoje. Vale dizer, tá cheio de gente que faz explicação usando número e não traz o contexto. E aí todo mundo fica, e aí? É muito pouco. E ele traz exatamente o contexto, exatamente o exemplo. E o outro exemplo, já que estou falando de exemplo, tem aqui o Steve Jobs falando, olha, a bateria do iPad dura 10 horas em uso. Aí você pode falar, nossa, Vivian, 10 horas é pouco. Ele vai dizer, olha, o que significa que você pode pegar um voo de São Francisco a Tóquio e usar o aparelho sem precisar recarregá-lo.
E ele falou essa frase em São Francisco, em uma apresentação dele. Então, note a conexão que ele faz com o ouvinte, usando exemplos bem apropriados. Então, isso te ajuda a incrementar a técnica de Feynman para poder explicar de forma apropriada aquilo que você aprendeu. Para terminar a técnica de Feynman, vou deixar um recado que ele próprio já dizia, que é a conexão da aprendizagem com a própria neurociência. Então, ele vai dizer que quando aprendemos algo novo, precisamos revisar logo, antes que as conexões sinápticas comecem a desaparecer. Se elas desaparecerem, temos de começar o processo de aprendizagem todo novamente. Portanto, invista em como você explica, como você se apropria daquilo que você aprendeu, para que fique consolidada essa aprendizagem, até mesmo neurocientificamente falando. Então, essa técnica de Feynman vale a pena investir e vale a pena pensar em comunicação associado à aprendizagem.